Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Incômodo por sua natureza, o confronto com o transgressor e seu erro não precisaria ser mais complicado caso fossem seguidos os passos da Bíblia. O gosto péssimo por certas novidades faz com que muitos cristãos se limitem a cochichos a respeito do assunto, às vezes ansiosos pelos próximos capítulos, em vez de colocar os pés sobre as pegadas de Jesus e agir à semelhança do que ele faria e ensinou. Vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois. E se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Simples assim. Em 1 João 5, depois de apresentar argumentos favoráveis à divindade de Cristo e discutir sobre a ligação entre o amor e os mandamentos de Deus, o apóstolo fala do pecado e de suas implicações na vida de um cristão. Ao abordar o assunto, João expõe o modo pelo qual os cristãos devem tratar o irmão transgressor. Orar em favor daquele que cometeu pecado, que não para a morte. Que tipo de pecado é esse? Certamente o pecado cometido, reconhecido, confessado e abandonado. Pecados cometidos por aqueles que realmente desejam servir a Deus, mas que sofrem de uma vontade débil e com hábitos fortes, são muito diferentes dos pecados deliberadamente cometidos em desafio aberto e intencional contra Deus. O pecado menor, que passa rapidamente pelo arrependimento e é perdoado, não é um pecado para a morte. Evidentemente, arrependimento e confissão de pecado, considerado grave, deixam livre da morte o culpado. Contudo, há pecado que leva à morte, diz o apóstolo, ao mesmo tempo em que não proíbe nem incentiva a oração em favor de quem o comete. Esse é o pecado intencional, obstinado, conhecido, admitido, mas não confessado nem abandonado. De fato, é uma negação voluntária da verdade do Evangelho e de Jesus Cristo. No entanto, uma vez que João não proíbe nem incentiva a oração em favor desses casos, sabendo que somente Deus conhece os corações, nós sabemos perfeitamente o que fazer à parte de criticar, julgar e condenar. Enquanto há vida, há esperança, costumamos repetir o ditado. Conhecendo as maravilhas da oração intercessória, temos sempre a chance de praticá-la. Os resultados estão nas mãos de Papai do Céu. Excelente dia para você. Deus abençoe e até amanhã.